As rosas. O meu jardineiro era um homem de feio aspecto, todo coberto de pelos eriçados, vermelhaço de pele e de olhar desconfiado e sombrio. Toda a gente me dizia: olha que aquele sujeito compromete a tua casa, põe-no fora. Mas como ele era calado, metido consigo, e porque principalmente tratava muito bem das minhas flores, eu levantava os ombros. Não era tanto assim, o pobre homem. Aqueles modos de animal bravio não os tinha de certo por culpa sua. E assim íamos vivendo. Uma tarde em setembro, desci ao jardim. Que crepúsculo aquele! No céu, esgarçado de nuvens, a lua em foice brilhava já, e com tamanha doçura que dava vontade a gente de não fazer outra coisa senão olhar para ela. Havia também no ar transparente e calmo tal delicadeza de colorido que a minha alma ficaria nela estática, se os olhos, percorrendo tudo, não vissem logo a infinidade de rosas que as minhas roseiras prometiam. Quantos botões, Mãe do Céu! Tudo isto abre esta noite. Resmungou com voz soturna o jardineiro. Amanhã haverá centenas de rosas no jardim. A minha fantasia desencadeou-se. Centenas de rosas frescas, todas abertas, deveriam dar uma graça nova àquele recanto, pouco acostumado à semelhante fartura de flores. Eu mesma quereria colhê-las, ainda frescas de orvalho, mandaria um ramalhete à minha mãe, cobriria de rosas a sepultura de minha filha, encheria de rosas a minha casa, e usando de uma forma imperativa e severa, pouco comum em mim, disse ao medonho e hirsuto jardineiro que não tocasse nenhuma flor. Seria eu quem as colhesse todas. Ele curvou-se em obediência. Nessa noite, fui cedo para a cama, preparando-me para madrugar no dia seguinte. E tal era o meu propósito que peguei logo num sono doce e tranquilo. Eram 6 horas e eu já estava no jardim, como quem desperta de um sonho. Apatetada, olhei à roda e só vi folhas. Folhas e mais folhas verdes. Nem uma flor. Gritei pelo jardineiro e ele veio como por encanto num momento, mas com tal jeito e tão demudadas feições que tive medo. Os olhos de vermelhos eram só sangue. A barba áspera, longa e ruiva estava revolvida como por um vento de loucura. E nos grossos braços tisnados tinha sinais fundos de unhadas. As minhas rosas? Perguntei-lhe, disfarçando o pavor que a sua figura estranha me infundia. Estão aqui, disse ele, com voz grossa, como um baixo de órgão de catedral, e caminhou para o quarto. Fui atrás dele, espantadíssima, mal segurando a saia do vestido que se não molhasse na relva, cheia de raiva e curiosa ao mesmo tempo. O quarto do jardineiro era ao fundo, entre a horta e o jardim, ao pé de 2 limoeiros da Pérsia, de gostoso cheiro. Ensombrando a porta havia uma latada de maracujás. E à esquina, encostados à parede, estavam os utensílios de jardinagem. Que quererá ele? Perguntava a mim mesma. De repente,
Estaquei. Não entro, respondi a um gesto que me fazia. Então, olhe daí, replicou o homem bruscamente, escancarando a porta. Encostei-me ao umbral para não cair. No meio do quarto, sob uma avalanche de rosas perfumadíssimas, entrevi o corpo de uma mulher. Era minha filha, disse o jardineiro entre soluços, que mais se assemelhavam a uivos que a dor humana. Um dia abandonou-me, correu por esse mundo. Esta noite veio bater ao portão, muito chorosa, que o amante lhe batera. Ouviu bem, senhora? Quis fazê-lo jurar que desprezaria agora esse bandido para viver só no meu carinho. Só no meu carinho. Eu havia de tratá-la com todo o mimo, como se fora uma criancinha. Fiz-lhe 1000 promessas, de joelhos, com lágrimas. Sabe o que me respondeu? A tudo! Que amava ainda o outro. Cego de raiva, matei-a. Matei-a. E não me arrependo. Antes morta por um pai honrado do que batida por um cão qualquer. Depois de morta, achei-a linda, linda. Mas coitadinha, vinha miserável, quase nua. Tive pena. E para fazê-la aparecer bem a Nossa Senhora, vestia de rosas.